um encontro, um estudo com as nossas evangelizadoras, né? A Fátima, a Eunice e a Nara. Já vi os meninos que chegaram, nem vou falar o nome de todos, porque não vai dar. Mas eu estou aqui antenadinha, viu? Muito bem-vindo, que todos nós possamos ter um bom dia. Então, vamos juntos orar. Orar em sinal de agradecimento, para demonstrar a alegria dos nossos corações, a felicidade e a bênção de logo pela manhã podermos participar de um encontro de luz, de um encontro de amor, no qual nós vamos aprender lições tão importantes, lições que vão fortalecer o nosso cotidiano, lições que vão permitir que possamos fazer boas escolhas. Que as nossas companheiras, as nossas amigas evangelizadoras, a Fátima, a Eunice, a Nara, possam ser envoltas em muita luz pela equipe espiritual do Educandário Pestalozzi, que tanto prima e vela pelas lições transcendentais da vida. Senhor Jesus, você que nos ensinou que se batêssemos, a porta se nos abriria. Estamos aqui pedindo o amparo, a conexão e a ligação com o amor, com o alto e com o bem. Na certeza de que estamos sendo atendidos, damos o nosso encontro de hoje por iniciado. Que assim seja. Meninas, vocês estão com a palavra. Vamos lá, que os meninos estão super curiosos. Bom, eu que vou começar, então. Eu gostaria de pedir para os meninos que participassem, né? Vou fazer algumas perguntas, e esse assunto é muito interessante, né? Um olhar sobre a mediunidade. Então, quando se fala um olhar, não vai ser uma coisa profunda, vai ser um rápido, né? Assim, uma passagem. Então, eu queria saber, assim, ó, existem muitas maneiras de nos comunicarmos com as pessoas. Aí eu queria que vocês escrevessem aí para mim no chat quais são essas maneiras de comunicação, nesses instrumentos, alguma coisa assim que vocês conhecem, por favor. Aí a Marleninha vai me ajudando aí. Mediúnica? Pode ser, né? Mas assim, na comunicação em geral. Isso, já O colocaram aí Johnny Cura falou que é psicografia. psicografia, Fátima. Isso. Mas tem mais, assim, instrumentos. Quais que vocês conhecem, que é de comunicação? Vou dar uma dica, ó. Celular. Aí vamos continuando aí. Isso, João Marcos falou computador, João. computador. Isso. Eu estou vendo agora, Ah, você Marleninha. está vendo? Então, ok. Tô. Tablet. Obrigada. Tablet? Isso, cartas, muito bem. Tem os mais antiguinhos, assim, o rádio, né? O jornal, que hoje em dia está bem raro, né? Antigamente nós tínhamos o telégrafo. E a gente pode se comunicar também falando. Acho que Enzo. Libras, muito bem, né? Para quem tem deficiência auditiva, isso mesmo. Alguém aí colocou sinal de fumaça? Antigamente, eu assistia muitos filmes de cowboy, né? Então, os índios faziam sinais de fumaça. Eles colocavam uma fogueirinha ali e dois seguravam um couro, alguma coisa, tampavam a fumaça. Quando elas se juntava bastante, eles soltavam e a fumaça subia. Então, um bloco de fumaça era um significado, dois blocos outro significado, e assim eles iam se comunicando, né? Tinha também, a gente vê nos filmes assim de reis, de princesas, né? Enfim, tinha as carruagens, aí de repente vinha um cavaleiro correndo, 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 trazia uma comunicação, uma mensagem, então era mais difícil, né? Mas isso, Braille, muito bem, doutor Kleber, nem tinha colocado aqui. Esse foi muito importante, né, para auxiliar
nos deficientes visuais. Então, essa comunicação é muito importante entre nós, seres humanos, né? Mas o que é comunicação? Então, a comunicação é quando alguém transmite uma ideia e a outra pessoa entende. Então, aí a gente se comunica. E pelo nosso mundo atual, nós podemos mandar mensagem para qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, através desses diversos meios de comunicação, e hoje está sendo uma comunicação global, né? Podemos tanto mandar mensagens como receber mensagens, né? Temos os e-mails também. E aí eu vou perguntar para vocês, e dos desencarnados? Nós podemos receber mensagens? Escrevem aí para mim. Isso, o João respondeu que sim. A Beatriz também respondeu que sim. O João, claro que podemos, né? Então, e como que a gente pode receber essas mensagens dos desencarnados? Isso, pela mediunidade, né? Através da comunicação mediúnica. Então, nós recebemos através dos médiums, né? Que tem uma mediunidade mais ostensiva. E isso, às vezes, sonhando também, né? Nós podemos receber, sim. Podemos nos comunicar com os espíritos através do sonho, sim. E é muito legal se a gente ainda lembrar, bem assim, nítido, né? Essa troca de mensagens. Às vezes a gente mata a saudade, né? De pessoas que já se foram. Mas, enfim, o que é essa mediunidade? Vamos ver se vocês escrevam aí para mim. O que é mediunidade? O que vocês entendem? É uma comunicação também, não é, Fátima? Justamente. Quando estão demorando, eu vou continuando, que senão vai Deu uma... alongando. Então, a mediunidade é uma faculdade que nós temos de perceber isso. O João colocou assim, a comunicação entre os... Agora sumiu, mas tudo bem. Então, nós temos essa faculdade de... Fátima, só te interrompendo, o João pôs assim, comunicação entre humanos e espíritos ou manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Olha que linda a resposta dele. Muito bem, muito gostei, bastante. Então, é isso, é uma faculdade, né, que nós temos de perceber... Usou o Google, né? Espíritos. Oi? Ah, tá. E essa faculdade, ela é inerente, ela pertence aos seres humanos. E tem outra coisa, não vai depender da moral da pessoa. Todas as pessoas possuem essa faculdade. Então, pode ser criança, jovem, adultos, mais idosos. Só que, assim, mesmo que ela não dependa da moral, o importante é que nós façamos um bom uso da nossa faculdade, né? A gente utilizar essa faculdade para coisas boas. Uma coisa muito importante também, as pessoas pensam que a mediunidade foi inventada pela doutrina espírita. E ela não foi. Porque a mediunidade, como eu já falei, né, ela é inerente ao nosso corpo físico, então ela existe desde que o homem é homem, aqui na face da Terra. Então ela existe desde sempre que apareceu o homem, né? Então, antigamente, nós, pelas histórias, pelos livros, a gente vê falar sobre curandeiros, a gente vê falar sobre feiticeiros, né? Então se vestiam com aparatos, né, diferentes. Lá na Grécia, nós temos notícias das pitonisas, e até o Sócrates ia se consultar com ela, trocar ideias com elas. Na Bíblia,
os profetas falavam através, assim, diziam assim, oráculo do Senhor. Então, quando os profetas tinham que trazer mensagens, eles se conectavam, né, oráculo do Senhor, que significa palavra do Senhor. Então, era a mediunidade que eles tinham, né, trazendo os ensinamentos. Antigamente, então, a mediunidade dava poder para as pessoas que tinham essa mediunidade mais ostensiva, né? Ela impunha respeito e também, muitas vezes, ela impunha medo, porque o homem, ele subjugava, né, as outras pessoas através dessa mediunidade que eles tinham. Aí, com o decorrer dos anos, né, dos tempos, os médiuns já foram considerados bruxos. E aí, eram queimados, eram aprisionados, porque falavam que eles tinham participação com o demônio. Então, a ignorância trouxe, né, essa situação de perseguição, né, para esses médiuns considerados bruxos. E aí eles não tinham o que fazer, porque tinham médiuns bem ostensivos, né, faziam premonições, e aí eles eram considerados, né, perigosos, e eram queimados mesmo, aprisionados, né, judiavam bastante deles. Bom, o tempo foi passando, passando, aí lá no século XIX, surgiu uma pessoa muito importante, né? Hippolyte Léon Denis Rivaio. Quem sabe quem é? Escreve aí para mim. Minhas aparições aqui demoram a aparecer. É que não escreveram ainda, viu, Fátima? Ah, Eles tá bom. sabem, eles vão te falar. Quem sabe quem foi esse senhor? Esse é muito importante, né, para nós. Então, deixa eu seguir aqui. Então, é o nome, né, do nosso querido Allan Kardec. E Kardec, não vai dar tempo para a gente explicar como aconteceu, mas, assim, com o auxílio dos ensinamentos dos espíritos, né, Kardec veio nos orientar, trazer o verdadeiro significado da mediunidade, né, tirando todo aquele resquício de medo, de bruxos, né, de imposições. Então, ele veio trazer o significado verdadeiro da mediunidade. E veio também mostrar as dificuldades, né, e veio nos ensinar a sua prática, uma prática mais segura, porque a mediunidade é muito linda. E isso é tão importante que ele escreveu um livro chamado Livro dos Médiuns, né? O livro todinho falando a respeito da mediunidade. E aí, sabendo disso, né, que desde que o homem é homem, a mediunidade está presente, nós podemos dizer que somos todos médiuns, né? Mas, assim, a gente costuma falar que médium é aquele que tem a faculdade mediúnica mais ostensiva, quer dizer, mais aflorada, mais intensa. A Clarinha está participando aqui da reunião. Ela tem o dom do desdobramento. Ela participou 2 vezes. Presta atenção, Vá. É bom, nossa querida coordenadora, saudade dela, né? Então, assim, mesmo que a gente não tenha essa mediunidade mais aflorada, mais intensa, todos nós temos intuição, né? Uma intuição. E o que é essa intuição? Um pensamento tão rapidinho, né? Ele passa assim por nós. Então, assim, alguma coisa que a gente quer fazer, de repente a gente sente assim, um pensamento correndo, falando assim, faz isso não. E muitas vezes a gente não ouve, né? Entre aspas, esse alerta. E é bom que a gente aprenda a ficar atento, né, a essas intuições, porque ela é rapidinha, se não pegar, já passou, né? Bom, agora eu vou perguntar para os meninos de novo. Os médiums têm diferentes tipos de mediunidade. Quais são os tipos de mediunidade que vocês conhecem? Vamos escrevendo aí para mim.
Meninos. Oi. Oi, bem, tudo bom? Não. Larissa, você tem que desligar seu microfone. Não Eu tô, conseguindo eu tô ouvir, tentando agora que eu lembrar o peguei você nome, aqui, ó. direito. Maria, desliga seu microfone, amor. Ó, então, o diferente tipo de mediunidade, né? Então, nós temos os videntes, que é aquele que vê os espíritos, os audientes, aquele que... Isso, ó, vidente, né? Tem os audientes, tem os psicofônicos, olha que palavrão, né? Psicofônico é aquele que fala, né? Interpreta o que o espírito quer dizer, chama psicofônico. Isso, o médium que escreve, Beatriz, são os psicógrafos, né? Então, são aqueles que trazem as mensagens escritas. Nós temos os médiuns de cura. E esses fenômenos, assim, que nós citamos, são os chamados fenômenos inteligentes, né? Dentro desses fenômenos, também é uma variação. Por exemplo, o vidente, às vezes ele vê só uma parte do espírito, às vezes ele vê da cintura para cima, e tem médiums que vê o espírito todo e confunde, pensa que está vendo alguém que está passando do lado ali, de tão forte, né, assim, que ele consegue visualizar, né? E aí nós temos também os fenômenos físicos, né? Os fenômenos físicos são as materializações, os transportes de objetos. E na Bíblia a gente tem um médium muito famoso, que foi um médium de materialização. Quem pode me dizer qual foi? É bem famoso na Bíblia. Inclusive, ele recebeu os 10 mandamentos. Agora fica mais fácil, né? Mamão com açúcar. Ninguém Começa, lembra? começa com M, né, Fátima? Acaba com... Ah, o Isso, João Marcos João. respondeu. É que demora um pouquinho para digitar, né? Isso mesmo. Então, foi Moisés, um médium de efeitos físicos fantásticos, né? E também dentro da materialização, existe alguns grupos, né, de pesquisas que fizeram, assim, essas reuniões e o espírito se materializava. Então, não precisava nem de ser médium para poder visualizar. Todas as pessoas viam o espírito. Então, ele era envolto, assim, com o ectoplasma dos médiums, né? Mas a gente não vai aprofundar nisso, não, só para a gente ter um conhecimento. Aí, é muito importante também, dentro da mediunidade, a gente saber que para haver uma comunicação, é preciso também haver uma sintonia entre os pensamentos, né? A gente tem como exemplo assim, ó, por exemplo, na eletricidade, eu aperto o interruptor, então eu preciso do polo negativo, do polo positivo para a luz acender. Mas na mediunidade, não. Nós temos essa sintonia de pensamentos, né? Então, nós vamos atrair os espíritos conforme for o teor do nosso pensamento. Então, se os nossos pensamentos forem positivos, pensamentos de alegria, pensamento de bondade, de querer ajudar, os espíritos que nós vamos atrair serão desse teor. O contrário também, né? Se nós tivermos pensamentos negativos, de tristeza, de raiva, de violência, então nós vamos atrair os espíritos que pensam da mesma maneira, e isso vai fazendo uma somatória. E a gente atrai também não só os desencarnados, porque todo mundo pensa, né? Encarnados e desencarnados pensam. Então, nós vamos atrair espíritos que pensam da mesma maneira, né? Então, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente tenha sempre pertinho de nós esses bons espíritos. Então, eu vou falar assim um pouquinho agora, assim, que a mediunidade é uma coisa muito séria. Ela exige responsabilidade de quem tem essa mediunidade ostensiva. Ela precisa de muito estudo, de aprimoramento, né? De um esforço, e que a moral sempre esteja em processo de crescimento, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, se esforçar bastante, porque é um veículo, né, muito importante de comunicação.
A mediunidade também é uma manifestação da bondade de Deus, porque através dela é que nós conseguimos saber sobre os desencarnados, como eles são, né? E sobre o mundo espiritual, como que é, né? Então, através dos livros, nós temos esse conhecimento. Então, nós temos casa de socorro, nós temos hospitais, nós temos colônias variadas, inclusive sobre a cidade de São Vicente, ali perto de Santos, é uma colônia especializada em formação de médiums. Então, é muito legal, né, a gente saber, conhecer isso. E também nós precisamos tomar cuidado com brincadeiras que envolvam espíritos. Isso é muito comum entre os adolescentes, né? Porque os espíritos superiores, eles não vão se prestar a participar dessas brincadeiras. Então, que tipo de espírito que vem atender a essas brincadeiras? Né? Então, são espíritos brincalhões, espíritos que podem nos prejudicar. Então, eles vão tentar nos intuir más ideias, maus pensamentos, né? Então, é preciso muito cuidado, saber o que nós estamos fazendo. Então, o estudo da doutrina espírita é muito importante para que a gente compreenda, né, o que realmente é essa mediunidade, como nós devemos trabalhar com ela. E encerrando a minha participação, então, vou dizer para vocês que médium não é alguém especial, mas é uma pessoa que, antes de nascer, assumiu o compromisso de usar a mediunidade para ajudar o próximo, né? Então, para trabalhar em benefício do próximo. E seja esse próximo desencarnado ou encarnado. Então, que a gente não deve endeusar nenhum médium, que ele é apenas um trabalhador de Jesus, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e um beijo para todos. Então, vamos dar continuidade, né, gente? E não é possível falar de espiritismo e mediunidade sem remontar a Chico Xavier. Assim, nós vamos dar uma pincelada na vida deste mineiro, que com humildade conquistou o coração dos brasileiros e de grande parte do mundo, e se tornou destaque da doutrina espírita através da sua mediunidade. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910. Aos 5 anos, ele torna-se órfão de mãe e o pai, devido às dificuldades, entregou os filhos aos cuidados de amigos e parentes. E Chico foi entregue para uma madrinha, Rita de Cássia, que o maltratava muito. Então, com 5 anos, ele teve o primeiro contato com a mãe desencarnada, enquanto ele orava no quintal. E ela pede para ele que aguente os maltratos, que tenha paciência, porque aquilo o tornaria mais forte para as batalhas que viriam. E após 2 anos de contato com sua mãe, o Chico Xavier vivia envolto em visões e conversações com os espíritos. Inúmeras vezes, ele levantava no meio da noite para bater papo com os fantasmas, fantasmas entre aspas, né, meninos? Os espíritos. E isso aborrecia muito seu pai, e principalmente quando ele dava notícia dos parentes que haviam morrido. E eles eram muito católicos, e o Chico Xavier ia assiduamente na igreja. E durante a missa, através da sua mediunidade, ele via cintilarem hóstia na comunhão de algumas pessoas. E na escola também se manifestavam esses espíritos. Na escola, ele sentia mãos inexistentes sobre as suas, guiando os seus movimentos. E certo dia, participando de um concurso de redação em comemoração ao primeiro centenário da nossa independência, Chico viu um homem ao seu lado e que estava ditando para ele, escrevendo através dele o que ele deveria falar.
estava ditando. Esse não estava escrevendo, não estava usando a mão do Chico, não. Ele estava ditando o que é que o Chico deveria escrever. A notícia se espalhou por toda a sala. E o Chico foi desafiado a provar que o tal homem invisível pudesse escrever outra vez. E quem deu o tema foi uma das colegas. E o tema foi o grão de areia. Chico, ouvindo o espírito, escreve na lousa: meus filhos, que ninguém escarneça a criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela refletindo ao sol de Deus. Chico, pelo estilo da escrita, é taxado de plagiador, e acusação que ele sofreu durante a sua vida. O Chico, ele via, falava com os espíritos como se ele estivesse no plano terrestre. E, em função dessas conversas, ele era tido como louco. Outros diziam que ele tinha o diabo no corpo. E poucos acreditavam que ele possuía dons especiais. Como eu disse, ele era muito católico. E então ele ia também pedir ajuda para o padre, e seu pai mais ainda, porque ele estava muito aborrecido com o que estava acontecendo com o Chico. E o padre aconselhou o pai a não deixar mais o Chico ler livros que falassem sobre esse assunto. E ainda recomendou penitências, que a gente sabe que na igreja, não sei se hoje ainda existe, mas existia nesse tempo, e assiduidade, né? Na igreja. O Chico deveria ir mais à igreja. E ainda falou para o pai que deveria colocar o Chico no trabalho. E o Chico começa a trabalhar. E a sua rotina era apertadíssima, mas nada deu resultado. As comunicações continuavam. E aí, então, sua mãe o aconselhou a não comentar mais o fato com ninguém, que ficasse só com ele. E, naquela época também, ele já estava mais adolescente, o seu pai tinha tornado se casar, e então, para ele comentar com Dona Cidália, que agora era sua segunda mãe, só, com mais ninguém. E assim o Chico fez. E com 17 anos, quando ele estava com 17 anos, ele se vê diante do problema de uma irmã e descobre que é uma causa do processo obsessivo. Aí, nesse tempo, pela primeira vez, ele participa de uma reunião, de uma sessão, né? Uma reunião mediúnica, e que ele, na sua própria casa. E aí ele é apresentado ao espiritismo. E em julho de 1927, ou seja, quando ele estava com 17 anos, ele tem início a sua prática mediúnica. Agora, já estava havendo mais equilíbrio, ele já estava tendo mais equilíbrio, ele já não sofria tanto, né? E a primeira mensagem que ele recebeu foi de sua mãe, e que lhe recomendou que ele estudasse as obras de Allan Kardec. E ele, como sempre, muito obediente, começou a estudar imediatamente os livros as obras básicas do Espiritismo. E as mensagens que ele começou a receber, que se tornaram bem mais frequentes, no início eram anônimas. Por quê? Para lhe servir de treinamento. Mas os temas eram obediência, respeito, paciência, humildade. E ele começou imediatamente a estudar e procurar cada vez mais aplicar esses ensinamentos, né? E quando ele estava com 21 anos, ele manifesta-se pela primeira vez Emmanuel, que nós sabemos
que é o guia espiritual de Chico. E ele se apresentou mesmo falando que seria o seu guia espiritual. E que ele gostaria muito de trabalhar com Chico Xavier. E o Chico disse, mas será que eu tenho condições para isso? Eu vou poder fazer esse trabalho? E Emmanuel respondeu para ele que ele tinha perfeitas condições. E se ele respeitasse 3 pontos básicos para o trabalho. E Chico pergunta, que pontos básicos seriam esses? E Emmanuel diz para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Chico achou estranho, né? Mas aceitou as condições, obedecendo às instruções e outras instruções também lhe foram dadas, de fidelidade irrestrita a Jesus e a Kardec. Então, Emmanuel começou lhe dando as melhores orientações que nós temos até hoje, né? Se nós queremos ser um espírita consciente e responsável, nós temos que ter fidelidade completa a Jesus e a Kardec, que foi o nosso codificador. E assim ele iniciou a sua trajetória mediúnica. Em 1932, ele publica a sua primeira obra, Parnaso do Além-Túmulo, que a Nara vai falar sobre isso. Em 1935, ele publica Carta de uma Morta, pelo espírito de sua mãe. E, em 1943, surgem as obras do espírito André Luiz, também muito conhecido dos espíritas e que nós devemos muito, porque Kardec já falava do mundo, do plano espiritual, mas André Luiz veio nos trazer observações, descobertas sobre as vidas do lado de lá, atuando como um repórter do mundo espiritual. E o Chico Xavier, além da psicografia, ele exerceu a mediunidade de psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, receitista, desempenhando o seu trabalho com amor e responsabilidade. Em 1959, ele muda-se para Uberaba, onde prosseguiu as suas atividades. Olha, gente, e nós não precisamos pensar que a mediunidade de Chico foi fácil. Houve muito sofrimento, houve muita dedicação e muito trabalho. Durante toda a sua vida, ele foi alvo de elogios, de críticas e até escândalos. Mas nada foi capaz de destruir a imagem desse homem chamado amor. Ele foi aumentando cada vez mais a sua credibilidade. E o seu trabalho foi voltado à divulgação espírita, ao amparo aos necessitados, bem como ao consolo através das cartas psicografadas às mães que vivenciaram a partir dos filhos para a espiritualidade, que a Nara também vai falar sobre isso. Foram mais de 400 livros psicografados, todos com os direitos autorais cedidos a organizações espíritas e a instituições de caridade. Ele vivia dos seus próprios recursos financeiros, nunca usou a mediunidade para fins próprios. E muitas das suas obras foram traduzidas para vários idiomas, como inglês, francês, esperanto, castelhano. Então, ele teve o seu trabalho muito divulgado e que permanece até hoje, né? E
Francisco Xavier, ele foi considerado a antena mediúnica do século XX. É o nosso exemplo maior sobre mediunidade. Se temos dúvida quanto ao estudo, quanto à forma, estudemos a vida de Francisco Cândido e estaremos bem assessorados. Ele teve 92 anos de lutas abençoadas, figuras ímpar do Evangelho de Jesus. E no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Chico Xavier desencarna. E até o seu desencarne foi muito interessante, porque ele sempre dizia que ele queria desencarnar num dia em que o povo brasileiro tivesse muito feliz, para ninguém preocupar com sua morte. E isso aconteceu, porque ele desencarnou nesse dia em que o Brasil festejava a conquista do pentacampeonato na Copa Mundial de Futebol. E assim ele termina a sua trajetória no plano terrestre, mas com certeza continua no trabalho firme, nos amparando, nos fortalecendo nos nossos bons ideais. E agora a nossa companheira vai passar as provas da mediunidade, porque tudo é comprovado. Nara, com você agora, amiga. Bom dia, meninos. Bom dia, amigos. Nós vamos rapidamente, evidente. Pode pôr, Vinícius. Porque as pessoas, eles falam assim, eu não acredito em mediunidade. Como que prova que mediunidade existe mesmo? Muitas religiões, inclusive, contestam. Pode ir passando. E então, nós trouxemos aqui para vocês o primeiro fato. O Chico recebia as poesias e foi guardando. Um dia, o presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecendo Chico, conhecendo o seu trabalho, publicou essa obra, chama Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso significa uma coleção de poemas, né, de poesias, e de além-túmulo quer dizer que eram de espíritos já desencarnados, de pessoas mortas. E aí ele publica. Gente, vocês não imaginam. A primeira edição tinha só 11 poetas e 40 poesias, mas a partir da sexta edição tinha 56 poetas diferentes, poetas brasileiros, poetas portugueses, e 250, olhando aqui para não... 259 poemas, poesias. Então, gente, foi um boom na Academia Brasileira de Letras, porque eles falavam assim, esse aí é um plagiador, e ele sempre humilde, dizendo, que é isso? Não sou eu que escrevo, eu tenho 4º ano primário, são os espíritos que escrevem através da minha mão. Então, ele veio dar provas de imortalidade e provas de veracidade àquele fato. E teve, os jornais da época foram para Pedro Leopoldo, a revista Cruzeiro foi em Pedro Leopoldo, a Academia Brasileira quase virou do avesso por conta de uma publicação de uma obra dessa. E ele nunca pegou nada para ele, e foi a maior prova, nada assim financeiramente, sempre doou, como a Eunice disse, e nunca afirmou, sou eu, ou eu escrevi, nunca. Ele falava, quem sou eu, meus filhos? Isso aí são os espíritos, esses poetas que falam por mim. Vocês imaginam, 56 poetas diferentes. Castro Alves, Olavo Bilac, não era poetazinho, não, eram poetas, grandes poetas da literatura, da língua portuguesa e da língua e aqui do Brasil. Então, isso aí é uma grande prova, porque fizeram uma análise nas poesias, fizeram uma análise na obra, e o que aconteceu? Não tiveram como contestar a veracidade. Pode passar, Vinícius. Outra prova de mediunidade, um dia pediram para ele, dá uma comunicação para nós, e falou, olha, meus filhos, o telefone toca de lá para cá. Mas eu vou tentar, vamos orar, vamos todos vibrar. A comunicação veio em inglês e invertida, igual está aí.
Para ler, tinha que pôr no espelho. Um homem que não sabia quase escrever, ler. Vejam bem, pode passar, Vinícius. Maior prova de influência dos espíritos. Uma coisa maravilhosa, que é o chamado Correio do Além. Quando Chico Xavier, a partir de uma época do seu trabalho, ele começa a receber as cartas das mães, de filhos, cartas de filhos que perderam, mães que perderam seus filhos de forma trágica. As cartas, as mães declaram, relatavam fatos, os fatos mais íntimos da vida deles, que ninguém sabia, detalhes, e mais, maioria das cartas trazia assinatura do jovem, igualzinho da carteira de identidade. Foi uma das coisas mais lindas que o Chico recebeu em termos de provas de mediunidade. Pode passar. Então, nós temos, eu quero contar esse fato, que é bem interessante, do Charles Dickens. Já contei para alguns alunos, alguns conhecem. O Charles Dickens era um escritor inglês, e ele escrevia obras assim de enigma, né, de investigação, e ele era famoso na Inglaterra. E aí, um dia, ele está no meio de um livro, escrevendo, e morre, desencarna. O que aconteceu? A editora tentou, por todos os meios, alguém continuasse a obra dele era muito lida, ninguém conseguia corresponder àquilo. Muito bem, passaram 2 anos, e pode passar, Vinícius. E aí, o que aconteceu? Ele estava escrevendo esse livro, O Mistério de Edwin Drood, do Charles Dickens. Um menino, um jovem, que se chamava, deixa eu só achar aqui direitinho, para eu falar o nome dele, ele se chamava Thomas James, e vivia em Boston. Ele tinha 14 anos, tinha cursado só até os 13 anos ele tinha estudado, ele era aprendiz de mecânico, não era ligado às letras, e ele chega em casa e sente um impulso de escrever, e começa a escrever, escreve, vai ajudando. De repente, ele vê que parou aquela influência, aquela força para escrever. O que aconteceu? Ele pegou os papéis e levou para o seu patrão ver. Falou, olha, parece que é uma história, parece que é um romance, um fato, mas parece que não tem um começo, não sei. O mecânico, o chefe dele, levou para um professor da universidade os papéis, os documentos. O professor conhecia a obra do Dickens, do Charles Dickens. Imediatamente foi na Inglaterra, mostrou. Gente, publicou-se a continuação do livro, né? Desse livro, e a primeira parte psicografado, a segunda parte inspirado. E quem lê essa obra não sabe a diferença entre um e outro, porque não foi o menino que escreveu, foi o próprio Dickens. Para encerrar, só para encerrar, nós temos a mediunidade de Kate King, que foram materializações relatadas de forma maravilhosa, realizadas por William Crookes, com a médium Florence Cook, que era sua sobrinha. Ela via as coisas do mundo espiritual, e ele faz essas materializações. E ele, pode passar, ele chega a tirar 44 fotos do espírito materializado que se manifestava para as pessoas, ele chamava estudiosos da época para conhecer. Pode passar. Então, quem pesquisar sobre a vida, né, nos livros do Gabriel Delany, tem citações do Leon Denis e tudo mais. Pode passar, porque não dá tempo, né? Então, é uma mediunidade fabulosa. Eu quero concluir que mediunidade, gente, é uma coisa fantástica. Como a tecnologia, só que nós precisamos saber usar, é uma coisa fantástica. Mas precisamos ter seriedade, responsabilidade e reafirmar o que Kardec nos deixou como verdade e como auxílio à nossa evolução. Muito grata a todos, eu sei que eu excedi um pouquinho o tempo, mas o tempo é pouco, né? Agradeço muito a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.